Olá meninos, olá meninas, eu sou Fábio Castilhos e bem-vindos ao canal Parênteses. Hoje nós vamos dar uma conversadinha sobre a questão da maioridade penal e como é que isso poderia aparecer em uma prova de redação. Roda a vinheta. Bem, se me perguntarem se é possível que a redução da maioridade penal possa ser tema de redação, seja do Enem, seja da URGS ou algum outro vestibular, é claro que sempre é possível. Mas eu não acredito muito na discussão da redução da maioridade penal como um tema de redação. A questão é que isso foi um tema bastante debatido no ano passado, até por causa da motivação dessa discussão. Se lembrarmos bem alguns temas recorrentes do ano passado, a gente pode pensar na questão da violência ou da justiça com as próprias mãos. E em todos eles estava envolvido um adolescente, um jovem, alguém menor de 18 anos. Sem falar na grande quantidade de jovens que são considerados infratores por grandes ou pequenos crimes, até por causa da forma como vão ser tratados depois pela lei. Mas reduzir a maioridade penal como uma forma de solução e tornar isso um tema de redação talvez seja um pouco polêmico ou diferenciado para um tema de Enem. A violência urbana como uma temática e aí considerar a redução da maioridade penal como uma solução para essa temática, isso é possível que aconteça. Embora seja questionável a forma como vai ser tratada essa redução, quais são os parâmetros e qual seria a discussão a ser feita para determinar que tipo de redução seria essa, como é que ela seria feita, se seria apenas penal, se seria de que maneira o adolescente, o jovem ou o adolescente iria ser tratado pela lei a partir de então. Para fins de escrita, é interessante que a gente leve em consideração 3 aspectos argumentativos para a redução da maioridade penal. O aspecto legal, o aspecto social e até, por que não, o aspecto econômico. Pensar no aspecto legal nos leva a entender que haverá sim uma mudança da lei. Por outro lado, já existe também um Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que determina a forma como o adolescente, o jovem ou o adolescente devem ser tratados. Determina os direitos de cada jovem ou adolescente, mas isso ainda está no âmbito social. Se levarmos em consideração que poderia haver uma mudança legal, essa mudança legal aconteceria apenas no âmbito penal. Até porque seria a forma como esse adolescente seria julgado perante um crime. Já no âmbito social, é interessante que a gente leve em consideração a desigualdade social brasileira. Pensar no Brasil como um país desigual, economicamente, socialmente, na distribuição de renda, nos leva também a entender como é que esses jovens vão ser tratados perante a lei, perante a justiça, perante a polícia, depois dessa redução da maioridade penal. Vão ser muitos desses jovens considerados infratores por crimes. No entanto, esses crimes vão variar, é claro, desde furto, desde assassinato, até, por exemplo, alguma outra prática socialmente ilícita e daí ser julgado. Se levarmos em conta essa desigualdade social, é claro que de um lado as classes sociais mais baixas vão ser muito atingidas. E da forma como o Brasil é visto, as classes mais altas talvez não sejam atingidas. Por outro lado, a classe média também vai pagar o preço dessa redução, porque muitos desses jovens e adolescentes que são de classe média não são visados pela lei, mas poderiam, porventura, cometer algum crime de alta periculosidade ou de baixa periculosidade e vão ser considerados criminosos porque houve a redução da maioridade penal. Já no âmbito econômico, a gente pode levar em consideração que o sistema penitenciário brasileiro não comporta a quantidade de presos que já existe. Imagina o aumento dessa quantidade. Sem falar no custo que é manter um preso na cadeia hoje em dia. Por outro lado, ter este investimento em programas assistenciais, apesar de mensalmente talvez isso ser considerado mais oneroso, vai ter um retorno muito mais produtivo, pois esse cidadão jovem vai se tornar um cidadão que contribuirá para a sociedade. A redução da maioridade penal como uma solução milagrosa não existe.
Por outro lado, é interessante que a gente passe a pensar nas consequências que haveria para o país se houvesse essa redução. Espero que esse vídeo tenha ajudado a raciocinar um pouco mais sobre uma discussão até bastante atual, devido aos grandes casos de violência. Se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha, compartilhe, assina o canal e até a próxima. Tchau, tchau.